Abre comigo 2 Reis 8:4. Amém, Pai. 2 Reis 8:4. Cadê a Renata? Aí? Perdão, amor, porque a Renata ela sempre me pede um spoiler da mensagem, né? E aí, Márcio, você vai pregar o que sobre hoje? E às vezes a gente fica 20 minutos pregando sobre a mensagem e ela me ajuda também em algumas coisas. E ainda há pouco eu falei que ia ministrar, quando ela subir aqui ela não vai entender nada. Mas amém. 2 Reis 8:4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: vamos ler ali junto ali, ó. Conta-me, peço-te e peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Todo mundo conhece a história de Geazi aí? Amém, igreja? Amém? Geazi era servo de Eliseu. O que está acontecendo aqui? Geazi está com o rei, contando os feitos de Eliseu. O rei ali queria saber mais. Poxa, você andou com ele? Me diz aí, todo mundo fala das histórias de Eliseu. Me conta, Geazi, quem foi Eliseu? O que ele fez? E ali, enquanto ele estava contando o que Eliseu tinha feito, e quando chegou na parte que Eliseu ressuscitou o filho dela, pode tirar, amor. O morcego, a gente tem que exterminar esse morcego, porque ele quer assistir a palavra. Deixa ela, sabe por quê, pastora? Ela trouxe a maquininha. Ela trouxe a maquininha que ela falou que ia tirar foto. Ela é da mídia. Por isso que ela veio aqui, ó. Pode fazer, amor. Então vamos voltar aqui para a palavra. Geazi está contando as histórias de Eliseu para o rei. E ele está num ponto onde ele está falando que Eliseu, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Pronto, ela está servindo na mídia, gente. Ela falou assim: papai, eu vou levar a máquina que eu vou servir, eu vou tirar foto igual a Bia, do pessoal da mídia. Amém, irmãos? Eu acho legal demais, porque as crianças, elas não aprendem o que a gente fala, elas aprendem o que vê a gente fazendo. E os nossos filhos precisam ver a gente servir a igreja do Senhor, amém? E Geazi está contando todas as histórias de Eliseu. Só que para a gente falar de Eliseu, eu preciso falar primeiro de quem? Elias. Elias foi um profeta muito conhecido. Ele realizou grandes feitos. Ele fez descer fogo do céu. Ele fez chover. Ele tornou a viver o filho de uma viúva. Entre outros, ele foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Alguém aí já foi arrebatado? Alguém aí já orou e fez chover? Alguém já orou aí e fez fogo descer? Tem alguém aí nesse ministério? Não? Então Eliseu, ele era um profeta alinhado com Deus. Ele era um profeta poderoso. Fazia milagres através do nome de Deus poderosos. Só que Eliseu tinha um servo que era... Elias tinha um servo que era Eliseu. E Eliseu, irmãos, realizou obras também extraordinárias. Eliseu, assim que ele recebe a capa de Elias, o que ele faz? Ele toca no Jordão e abre o Rio Jordão. Eu anotei algumas coisas aqui. Ele amaldiçoou 42 adolescentes. E veio uma ursa e despedaçou todo mundo. Ele providenciou água a 3 reis e seus exércitos. Ele multiplicou o azeite da viúva, Eliseu. Ele ressuscitou o filho da sunamita, que é essa aqui que Geazi está contando a história. Ele tirou a morte da panela.
Ele fez a multiplicação de 20 pães. Ele curou Naamã da lepra. Quantos lembram da história de Naamã? Eliseu. Ele colocou lepra também em Geazi. Ele fez flutuar o machado. Ele profetizou o fim da fome de Samaria. E devolveu-lhe depois a visão para eles. Depois do morto, ele ressuscitou um defunto jogado dentro. Irmãos, olha isso aqui. Eliseu morreu, mas na cova dele jogaram morto lá, um corpo, e ressuscitou. Eu quero te dizer algo só para você entender a história desses profetas. Mas quem está contando essa história é Geazi. Quem está contando essa história é o servo de Eliseu. Abre comigo em 2 Reis. 2 Reis 5, 20. E aqui eu quero entrar na passagem de hoje. 2 Reis 5, 20. Nós vamos ler com muita calma até o 27. Amém? Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa de que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar a Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro ao encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. E o meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa e pô-lhes sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e o depositou na casa, e despediu daqueles homens e foram-se. 25. Então ele entrou, pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, da onde vem, Geazi? E disse: Teu servo não foi a nenhum lugar e a nenhuma outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para que receberes prata e para tomares roupas, olívias e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Esse aqui é Geazi. Nós conhecemos muito bem as histórias e os feitos de Elias. Conhecemos muito bem as histórias e os feitos de Eliseu. Só que o que a gente leu na primeira passagem é Geazi contando a história de Eliseu. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Que Deus não te chamou para contar a história de outras pessoas. Deus te chamou para contar a sua história, do que Deus tem feito na tua casa, do que Deus tem feito na tua família, do que Deus tem feito na tua história. Mas para isso você não pode fazer como Geazi, correr por algo que não te pertence, correr atrás por algo que não é para você, correr atrás daquilo que não é de Deus para a tua vida. Sabe por que Geazi está contando a história de Eliseu? Porque ele correu por aquilo que não era de Deus para ele. Porque a prioridade dele não era aquilo que Deus tinha para ele. E eu me vejo e me pergunto e me questiono como algumas pessoas que conhecem a igreja, conhecem a palavra, estão correndo atrás de coisas que não é de Deus para a vida deles. Estão desperdiçando tempo e buscando por coisas que não vão ser coerentes com a direção de Deus para a vida deles. Isso é muito importante, igreja, porque a idade vai chegar para todos nós. Que chegue, mas a pior coisa na vida de um homem é envelhecer e não ter boas histórias para contar, e não ter um testemunho para edificar a vida de ninguém. Geazi esteve numa boa escola de profetas,
Geazi era conectado com boas pessoas, só que mesmo assim ele não conhecia os mistérios de Deus. Sabe o que Deus me mostrou? Tem muita gente em igrejas, tem muita gente com ministério há muito tempo, tem muita gente que serve a igreja há muito tempo, mas ainda não conheceu o Deus verdadeiro. Sabe por quê? Porque Geazi, quando ele corre atrás e quando ele volta, ele mente para o profeta. Irmãos, um homem que viu tantos milagres que o profeta fez, ele não conhecia o profeta para querer mentir para um profeta. Geazi, você foi aonde? Eliseu, eu fui a lugar nenhum, eu estava por aqui. Acaso o meu espírito não foi contigo quando você correu atrás da carruagem? Irmãos, tem muita gente que está se enganando. Tem muita gente que está na igreja há anos, não só aqui, mas não conhecem um Deus que serve. Não conhecem, na verdade, os mistérios de Deus, a profundeza dos mistérios de Deus. Sabe, Deus quer te levar para câmeras secretas, Deus quer te levar a lugares mais profundos, e para isso você precisa parar de perder tempo correndo atrás de coisas que não é para você. Sabe o que acontece com quem corre atrás de coisas que não são para você? Está caminhando para uma vida medíocre, está caminhando para um final medíocre. Sabe o que é um fim medíocre? É você não viver a história que Deus projetou para você. Sabe o que é um fim medíocre? É você gastar tempo na terra e perder a sua eternidade. Isso é uma vida medíocre. Mas eu quero profetizar nessa noite para você que a tua vida não vai ser uma vida de perca de tempo, a sua vida vai ser uma vida de milagres atrás de milagres, de lutas atrás de lutas, sim, mas Deus vai estar contigo todos os dias. E quando perguntarem se tu conheces Deus, você vai mostrar as experiências que Deus tem feito na tua vida. Ah, eu conheço Deus lá da igreja, eu conheço Deus do meu pastor. Não, eu conheço Deus porque eu tive com Ele, eu conheço Deus porque Deus mudou a minha história, eu conheço Deus porque eu era assim, Deus me tirou dali, e olha hoje quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Geazi está leproso, contando a história de outros. A continuidade era para ele estar contando os milagres, o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez na história dele. Mas não, ele termina leproso e contando histórias de outras pessoas. Irmãos, Deus não te trouxe aqui nessa noite para você contar a história de outras pessoas. A tua família vai ser uma família que vai proclamar e vai confessar e vai expressar o que Deus tem feito na sua vida hoje. Amém? A melhor forma da gente falar de Deus, a melhor forma da gente anunciar o Evangelho é com a transformação da nossa vida. A melhor forma de você falar que Jesus é bom é mostrar a bondade de Deus na tua vida. A melhor forma de você dizer, ei, Deus pode te curar, é porque Ele me curou. É porque Ele continua operando, amém? Mas para isso você não pode mais correr atrás de prata, de ouro, de coisas que não te pertencem. Eu não estou falando de um evangelho miserável, não. Deus quer que você se levante nessa terra, para que o nome dEle seja glorificado. Em Mateus 5,16 diz assim, ó, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Assim brilha a luz de vocês diante de quem? Dos homens. Então, primeira coisa, renova a tua mente sobre aquilo. O importante é o que eu tenho com Deus no meu quarto. Eu não abençoo a vida de ninguém. Ninguém gosta de mim. Na minha família, ninguém quer saber de Deus por causa de mim. Mas no meu quarto, Deus me ama. Amém, irmãos, Deus te ama tanto. Mas Deus te chamou para anunciar o Evangelho por onde você passar. Deus te chamou para abençoar pessoas que passarem na tua vida. Deus te chamou para que a luz de vocês brilhe aqui na terra, para que glorifique o nome de Deus. Amém? Se eu fosse você, começava a abrir a tua boca e liberar a palavra, Senhor, me abençoa, abençoa a minha empresa, Senhor, me faz prosperar por onde eu passar, Senhor, faz, Senhor, eu ter aquele aumento que eu tenho te pedido, Senhor, para que eu possa abençoar mais o reino de Deus, Senhor, usa a minha vida, Senhor, Pai, transforma a minha história. Talvez hoje você está com um problema financeiro, mas se tu abrir a tua boca e fizer uma oração inteligente nessa noite, Senhor, eu sei que é da tua vontade que a minha luz brilhe aqui na terra, Senhor, faz brilhar a minha luz nessa terra, Senhor, para que eu glorifique o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mas para isso, você não pode ser como Geazi. Você não pode perder tempo buscando o que não é seu, buscando aquilo que não te pertence. Sabe, muita gente questiona por que Eliseu não recebeu os presentes.
Eu creio que Eliseu sabia do teste, da prova para Geazi. Irmãos, e para viver milagres com Deus, é preciso passar pelo fogo. É preciso passar pela prova. É preciso ser testificado. Talvez não seja uma carruagem com prata, mas seja nas suas negligências quando a tentação vem. Quando ninguém está vendo e você diz, não, eu quero é correr para Deus. Quando ninguém está vendo, mas você diz assim, não, eu não vou mais mergulhar nesse pecado. Quando ninguém está vendo, não, eu não quero mais caminhar para isso. Eu quero viver uma vida que Deus projetou para mim. Eu quero buscar viver aquilo que Deus escolheu para mim. Por isso que eu falo, irmãos, muitas coisas que o inimigo tem derrubado homens e mulheres de Deus, talvez nem sejam pecados, mas distração. Está te fazendo perder tempo, correr atrás de coisas que não é para você, que não vão te edificar. Por isso, deixe pessoas que talvez estejam ao seu lado correrem atrás disso. Pode ir. Vai, até se afasta de mim. Porque Geazi só está leproso contando a história dos outros, porque ele cobiçou aquilo que não era dele. E ele não tinha desculpa, irmãos, porque ele veio de uma boa escola. Ele não tinha desculpa. Ele não era recém-convertido. Ele viu esses milagres, todos que eu falei aqui, ele viu acontecer. Ele presenciou. Só que, na verdade, seu coração não estava ali. Sabe o que é isso? Quantas vezes nós estamos em ambientes proféticos, mas só o corpo está aqui. Quantas vezes a gente está num louvor desse poderoso, mas a gente está pensando no boleto, ou então até reclamando que o pastor subiu uma nota demais, está muito alto, e a gente não entra no profético. A gente não mergulha no espiritual. E isso aí vai nos afastando daquilo que a gente nasceu para viver, é viver uma vida de adoração a Ele. Sabe, o que eu mais tenho orado para essa igreja, não é que o pastor cresça, mas que a igreja cresça em conhecimento, na palavra, se aprofunde, em experiências com Deus. Amém, irmãos? Mas para isso você não pode caminhar mais como Geazi. Sabe por que domingo eu falei que não tinham convidados? Talvez não seja por causa do louvor, nem da palavra do pastor. Pode ser que a sua vida não tenha impactado pessoas para buscarem o Deus que você vem buscar. Ou então você perdeu aquele fogo do primeiro amor, de falar de Jesus para todo mundo que passa no teu caminho. E a gente tem caminhado tão egoísta, com os nossos próprios afazeres e distraídos, que passam pessoas sedentas na nossa vida todos os dias, e a gente não tem coragem de mostrar a solução que é Jesus. A gente está muito ocupado para trazer a solução para a vida das pessoas. Talvez essa seja uma forma da gente estar caminhando, como Geazi, caminhando para um sentido contrário daquilo que a gente nasceu para fazer. Por isso eu quero declarar para você nessa noite, que seja uma noite de mudança de rota. Deus possa estar recalculando a tua rota, porque o que Deus tem para ti é muito grande. O que Deus tem para ti, ouro nem prata não pode pagar, proposta nenhuma do inimigo pode pagar. Sabe quando o diabo oferece adoração, oferece as terras, oferece os reinos? Jesus já sabia que tudo que Deus tinha para ele, inimigo nenhum podia propor. Não tem proposta, eu quero dizer, não tem proposta que supere aquilo que Deus fez por mim e por você. Não tem proposta que possa superar o chamado de Deus para a tua vida. Por que andas distraído? Por que andas cobiçando aquilo que não é de Deus para ti? Por quê? E desculpa eu te falar isso, Geazi, ele não atraiu maldição só para a vida dele, não. Toda, o quê? Descendência. Isso é muito sério que eu quero falar com você nessa noite. O que a gente faz de positivo ou negativo pode sim afetar na descendência da nossa família. Ou você não crê nisso? Ou você acha que a história é maldição hereditária? Ou você não vê, como eu tenho acompanhado, a avó foi mãe solteira com 14, a mãe foi mãe solteira com 12, e já está a netinha lá grávida, sem pai. Dentre outros problemas.
Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que eu creio num Deus que quebra maldições. Eu creio num Deus que Ele muda, Ele restaura histórias, e esse é o nosso Deus. E se havia alguma palavra sobre a tua vida, talvez você viu isso na tua família, no teu avô, no teu pai, você viu isso na tua mãe, viu isso acontecendo, eu creio que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que algo que fosse do maligno seja quebrado nessa noite. Nosso Deus é um Deus que quebra correntes, quebra aquilo que vem aprisionando talvez gerações passadas na tua vida, mas em nome de Jesus, desperta nessa noite. Desperta nessa noite. Desperta nessa noite. Amém? Geazi mente para Eliseu, irmãos. Olha o coração de Geazi, ele chega a mentir para Eliseu. Eu não fui para lugar nenhum. Geazi não sabia com quem andava. E sabe, quantas vezes a gente tem andado ao lado de profetas e não damos valor? Quantas vezes nós temos caminhado com homens e mulheres de Deus e não valorizamos? Geazi, na verdade, ele viu tantas coisas, mas tudo que ele viu não entrou no seu coração para trazer conversão na vida dele. Talvez a gente como cristão já vimos tantas coisas. Isso é tão sério porque às vezes a gente vê um milagre quando passa no nosso celular, alguma cura, a gente desconfia. É ou não é? Ah, isso é mentira. O cara levantou da cadeira de roda, ele nem era paralítico. Não estou dizendo que não tenha pilantragem, não, tem. Mas a pilantragem dos outros não pode distorcer o meu coração, crendo que Deus tem poder para operar milagres, para fazer paralítico levantar, amém? Quando eu me vejo pensando nisso, eu já estou frio na minha fé. Eu já estou com os olhos em tantas coisas que não é de Deus, que fica difícil de eu crer no sobrenatural. Por isso que tem muita gente que crê em Moisés, crê em José, vê os milagres, crê na arca de Noé, mas quando algo acontece na vida dele, ele não crê que Deus vai fazer. Quando você está na dependência, na iminência de um milagre, você já faz o plano B, o plano C, chora, desespera. O último caso é você pensar que Deus vai fazer algo por você. Talvez você já esteja frio na tua caminhada com fé. Correr atrás daquilo que não te pertence é caminhar para uma vida medíocre. A vida medíocre não é morrer com pouco dinheiro. Vida medíocre não é morrer talvez sem fama, não. Vida medíocre é viver uma vida, gastar uma vida aqui e não viver aquilo que Deus projetou para você. Vida medíocre é chegar nos seus últimos dias e ter a convicção que não valeu a pena ter vivido. Isso é uma vida medíocre. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa renovar a sua mente. Comece a romper alguns paradigmas na tua vida. Porque eu quero profetizar sobre a tua vida que os teus netos, os teus bisnetos vão contar histórias do que Deus fez na tua vida. De geração em geração vai ser falado o nome do teu Deus, o que Deus fez na tua vida. Ai, meu avô, minha avó era uma mulher de fé, o meu avô fez isso. Hoje nós estamos desfrutando de algo que meu avô fez. Aleluia! Amém? Eu vivo essa história. O meu avô foi o primeiro a se converter ao Evangelho. Pai de 7 crianças. Um dia meu primo estava em Israel e estava liderando uma caravana e uma pessoa de outra caravana ficou sabendo que um tal de pastor Brunet estava liderando a caravana. E essa pessoa chegou do lado do meu primo e falou assim: você é Brunet? Aí meu primo falou: sim. Ele, mas Brunet, você conhece algum Misael Brunet? Aí meu primo falou: meu avô. E a pessoa começou a chorar. Eu servi com teu avô, cara. Teu avô não queria saber nada de Deus. Um dia, do nada, ele chega com o Novo Testamento, me entrega e disse: eu aceitei Jesus e toda a minha descendência vai viver isso que eu estou vivendo. E hoje eu estou vendo o neto dele aqui em Israel pregando o Evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? Cumprimento de promessa, e eu creio que vai ser assim na tua vida.
Nosso Deus é um Deus de geração em geração. Se a gente crê nisso, que a nossa descendência vai viver aquilo que Deus colocou na nossa vida, os seus filhos não vão se perder. Ainda que estejam afastados, Deus está trazendo de volta no tempo certo, e Deus vai estar guardando e protegendo. Por isso você precisa crer nas promessas de Deus, você precisa crer no que Deus te prometeu. Tem nada perdido, irmãos. Enquanto há fôlego de vida, há tempo de recomeço. Enquanto há tempo de vida, há tempo de restauração. Ó o inimigo aí furioso. Amém? Você vai correr sem se distrair e vai viver uma vida de fé conforme Deus escreveu. Aleluia! Geazi, o que houve com ele? Ele não soube gerenciar o apetite dele por dinheiro. E a gente reclama de Geazi e vai julgar Geazi, mas muitas vezes a gente não sabe controlar o nosso apetite, talvez pela imoralidade, talvez pelo poder, talvez pelo dinheiro, talvez pela fama, talvez não conseguimos gerenciar e controlar o nosso ego, talvez também não vou perdoar porque ela não merece, e a gente começa a caminhar para um destino contrário ao propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero orar por você nessa noite, irmão. Porque se Deus me fez mudar uma mensagem nessa noite, é porque Ele está sendo específico com algumas vidas nesse lugar. E eu quero ser fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Deus está mudando e está recalculando rotas nessa noite. Deus está me mostrando aqui que existem pessoas que iriam por um caminho que ia ser de um fim indesejado por Deus. Mas a tua atitude hoje está recalculando a rota e está abrindo uma porta que vai continuar aberta para toda a sua descendência. E ainda assim que houvesse maldição hereditária, ainda assim que pessoas falaram contra, ainda que pessoas profetizaram e amaldiçoaram a tua vida, o Deus da tua história, o Deus, o autor da tua vida, está aqui nessa noite dizendo: eu tenho poder para fazer infinitamente mais. Eu posso. Esse é um segredo de vida. Caminhar com o autor da nossa história. Na nossa vida a gente vai ter momentos difíceis, nós vamos ter momentos de alegria, nós vamos ter momentos de desafios, mas o que irá nos fazer permanecer, ficar de pé, é o entendimento que Ele está conosco em todos os dias. E que eu continuo caminhando na direção daquele que me chamou. Quero orar por você nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite para recalcular a rota. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou um Deus que posso restituir. Deus te trouxe aqui nessa noite de quarta-feira. Deus te colocou aqui conectado para dizer: eu posso transformar essa história. Eu posso, no lugar da vergonha, trazer dupla honra. Mas não corra mais como Geazi correu. Não busque aquilo que não lhe pertence. Não caminhe na direção da lepra. Não caminhe na direção da maldição hereditária. Abre o teu coração nessa noite. Eu quero orar por você que precisa hoje apertar aquele botão do Waze de rotas e recalcular a rota nessa noite. Eu creio no ambiente profético que nós estamos vivendo. Eu creio em tantos milagres que Deus tem feito nesse ministério, em cada testemunho que Deus tem feito com pessoas. Eu creio que há um coração generoso nessa noite, e creio que não somente as mãos, mas os olhos do Senhor estão voltados para essa casa. E a pergunta é: meu filho, tu quer? Minha filha, tu quer hoje? Você quer hoje mudar? Você quer hoje recalcular? Você quer hoje ir para a direção do teu propósito? Você quer hoje caminhar na direção que vai te trazer uma vida de paz e esperança?
Deus quer restaurar os teus sonhos nessa noite. Deus quer restaurar a aliança que Ele tem contigo. Por isso essa é a minha oração e esse é o meu apelo. Você hoje que precisa restaurar a sua aliança com Deus, você hoje que precisa apertar esse botão de recalcular rota, em nome de Jesus. Primeiro faz uma coisa, vamos ficar de pé toda a igreja. Fica de pé toda a igreja nessa noite e começa a abrir o teu coração. Senhor, eu não vou viver uma vida medíocre. Senhor, eu não vou gastar a minha vida em função só do meu querer. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero viver os melhores sonhos. Eu quero viver as melhores histórias, mas todas elas com o autor dela comigo. Aleluia.